Vamos a Brasília novamente. A comissão mista deverá analisar hoje as contas presidenciais TCU. Com a votação atrasou, corre o risco de ficar para amanhã. Não é isso mesmo, Luciana Verdolim? É isso mesmo. O raciocínio é o seguinte: a expectativa da Comissão Mista de Orçamento era de votar a proposta orçamentária para o ano que vem, hoje aqui no Congresso Nacional. Mas eles estavam contando que a PEC fura-teto, seria totalmente aprovada na Câmara na noite de ontem. Como ainda falta o segundo turno aqui na Câmara dos Deputados e o texto ainda precisa voltar lá para o Senado Federal para votação em 2 turnos, o prazo fica cada vez mais complicado. Então, existe a possibilidade do Orçamento Geral da União só ser votado amanhã. Precisa de uma votação na Comissão Mista, depois no plenário do Congresso Nacional. Mas está mais ou menos na previsão também inicial dos parlamentares, uma vez que a meta era votar tudo até esta quinta-feira aqui em Brasília. O relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, explicou o seguinte: depois da finalização da PEC é que ele vai finalizar também o relatório que será apresentado aos parlamentares. Então, prazo apertado, a gente está falando isso desde o início da semana, né? Mas quando há vontade política, as coisas andam mais rapidamente aqui no Congresso Nacional. A votação da PEC na Câmara está prevista para começar às 10 horas da manhã. Ontem o quórum foi bastante elevado. Dos 513 parlamentares, 505 participaram das discussões. Luciana, muito obrigada pelas informações. Eu chamo agora o coronel para uma análise. Quando se trata de um objetivo político, as coisas correm mais rápido. É isso que a gente observa, né? Sem dúvida, Elisângela. E ontem nós vimos um exemplo clássico. Quem conseguiu acompanhar a sessão pela Câmara dos Deputados, desde o seu início, começou na parte da tarde e foi até perto das 11 horas da noite, pôde perceber um teatro feito no plenário e por trás, que as pessoas não veem, são as negociações. E foi exatamente isso que nós vimos. Todos lá estavam aguardando a aprovação desses recursos para que pudessem ter acesso a mais 15 ou 16 milhões de reais em recursos. Nada ilegal, porque isso vira lei, isso vira uma PEC, isso vai para dentro da Constituição e isso vai para a lei orçamentária. O problema todo é que desfalca um governo que já não tem muitos recursos, e eu aqui vivi isso durante 4 anos no governo Bolsonaro, onde foi criado essa RP9 e praticamente engessou o governo que não tinha liberdade para mexer com o dinheiro. A Câmara deveria se limitar a fazer a lei orçamentária e deixasse que o Executivo executasse essa lei na forma que ela colocou, na forma que foi aprovado. Mas, infelizmente, isso não acontece. Os deputados, eles dependem muito desses recursos para se projetarem politicamente. E aí acontecem algumas injustiças. Vou dar um exemplo bem rápido para dar oportunidade do tempo da Amanda falar também. Aqui no estado de São Paulo, o Oeste Paulista está desprovido de deputados federais. Então eu pergunto, quais serão os deputados que vão conseguir colocar recursos numa área onde não há interesse de nenhum político? Ficou vazio de deputados federais e o interior de São Paulo hoje vai depender muito mais do governo do estado de São Paulo do que propriamente do governo federal. É interessante esse rearranjo político, né, que o deputado descreve, um rearranjo de forças, e isso fica patente, acontece a partir da inconstitucionalidade do orçamento secreto, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, e a partir desse momento a gente vê que o Executivo volta a ganhar um protagonismo, ele se fortalece, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco perdem parte do poder, não todo, claro, eles ainda são todos poderosos e não consigo imaginar, principalmente em relação a Arthur Lira, alguém que faça frente, alguém que possa derrotá-lo na reeleição para a Câmara dos Deputados em fevereiro do ano que vem. Mas, por outro lado, com esse ganho de força do Executivo, ou essa recuperação, melhor dizendo, porque o Executivo foi se esvaziando muito ao longo desses últimos anos, isso começa claramente no governo Dilma Rousseff pela sua incapacidade na habilidade política, o impeachment, o Michel Temer, depois as denúncias da Procuradoria-Geral da República que o obrigam a negociar e entregar
entregar anéis e dedos para o Congresso para permanecer no cargo. Depois, o Jair Bolsonaro, com a sua inapetência, não é nem inabilidade política, mas falta de disposição para entrar nesse jogo, nos meandros, nas miudezas políticas, entrega esse poder todo para Arthur Lira, para Rodrigo Pacheco, para os presidentes das casas legislativas, para os líderes. Agora, vai ser uma negociação política diferente, porque os cargos dos ministérios voltam a ficar atraentes, os deputados e os senadores vão precisar disso para ter verbas, né, para ter orçamento. Por outro lado, talvez essa negociação aconteça mais no varejo, antes ela acontecia muito por meio dos presidentes das casas e por líderes, agora talvez tenha que ter aquela capacidade de convencimento de cada deputado e senador. A gente está vendo um rearranjo dessa correlação de forças. Vamos ver o que vai ficar para segunda-feira, para o ano que vem, melhor dizendo. Estava até conversando agora já com alguns deputados, eles estão ainda atentos porque a votação da PEC continua. Tem destaques aí que podem ameaçar o governo, então até um deputado importante, uma das lideranças da Câmara, acabou de me sinalizar aqui que passa a PEC no segundo turno. A gente estava falando agora com o deputado Sanderson, eu até perguntei, pode haver reversão de votos? Ele falou, não, passa em segundo turno, mas temos que ficar atentos para os destaques. E um desses destaques ameaça claramente o governo eleito, que é o destaque apresentado pelo Partido Novo, que tira a possibilidade de você apresentar aquela nova âncora fiscal que o governo quer desenvolver, né, que é apresentar por meio de projeto de lei complementar que precisa de 257 votos. Porque se ficar por meio de PEC, em que são necessários 308, a gente já viu o trabalhão que dá. E ano que vem nós teremos uma oposição anabolizada, com uma bancada vitaminada do PL, de pelo menos 99 deputados, uma bancada importante do Republicanos, do PP. Esses partidos de centro e de centro-direita, até o PP, votaram majoritariamente com a PEC, mas PL, Republicanos, todos os deputados votaram contra a PEC. Então, pode estar aí a oposição para Lula e a possibilidade de formação da base aliada com esses partidos. O fiel da balança serão esses partidos de centro, MDB, PSDB, União Brasil e PP. Acho que são os principais partidos que podem dar a governabilidade para o presidente Lula.